Primeiro ano, bom dia! Tá eu aqui mais uma vez preparando uma videoaula para vocês, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, ok? Essa videoaula eu preparei sobre função quadrática. Nós já vimos função afim, que é a função do primeiro grau. Nós vimos também a função constante, né? E agora nós vamos trabalhar com a função quadrática. A função quadrática, quem lembrar da equação do segundo grau e de Bhaskara, vai ser tranquilo. Agora, quem não lembrar, vai ter que estudar mais um pouco. Olha só a minha teoria aqui. Esse assunto está na página 218. Função quadrática ou função do segundo grau. Então, como que apresenta a minha função quadrática? Ela apresenta dessa maneira. F de x, que é igual a x quadrado mais bx mais c. Então, o que acontece? O a, b e c são coeficientes numéricos. Vão ser números. Tá? O b e o c pertencem aos números reais. Ou seja, qualquer valor, qualquer número pode apresentar o b e o c. A única diferença é o a. O a pertence aos reais, beleza? Porém, este asterisco está dizendo que não pode ser o zero. Se esse a for zero, deixa de ser equação, ou seja, deixa de ser função do segundo grau. E volta a ser uma função do primeiro. Então aqui, o a sendo zero, deixa de ser e volta a ser uma função do segundo grau. Então, por isso que tem esse asterisco, que quer dizer que não pode ser zero. Pode ser qualquer valor. Menos 1, 2, 1, 3, menos o zero não pode estar aqui. Por quê? 0 vezes x quadrado, cancela o x quadrado, então deixa de ser a função do segundo grau. E a função do segundo grau, o a tem que ser um número, um conjunto, um número do conjunto dos números reais, onde o expoente é 2. Porém, para a gente determinar a parábola, o que é uma parábola? A parábola nada mais é que é o u. Então, se esse a aqui for maior que zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, não sei, qualquer valor positivo for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Então, meu gráfico vai ficar para cima. Tá? O u. Se o a for menor que zero, concavidade da parábola para baixo. Então o u é invertido. Então nós temos que gravar aí o a, o valor do a e como que é. Maior que zero ou menor que zero. Maior que zero para cima, menor que zero, concavidade da parábola para baixo. Raízes. Lembra quando eu disse? Quem lembrar da equação do segundo grau não vai ter problema, porque utiliza-se Bhaskara. A função também vai utilizar Bhaskara. Esse delta é do teorema de Bhaskara. Está falando o seguinte, se o delta é maior que zero, x1 é diferente de x2. Então, x1 é diferente de x2, ou seja, x são valores distintos, um diferente do outro. Delta igual a zero, x1 é igual a x2, ou seja, valores iguais. Se o x1 deu 2, o x2 também vai dar 2. Se o x1 deu 8, o x2 também vai ser 8. Tá? Isso ao determinar usando Bhaskara. Delta menor que zero, não existe x. Ok? Não existe x, então não existe raiz. Se não existe raiz, não possui solução. Ou seja, no eixo x não tem resposta. Porém, primeiro ano, só para a título de conhecimento, que vocês ainda não têm autonomia para resolver. Quando esse delta dá menor que zero, quer dizer então que as raízes, o radicando dentro da raiz, poderá ser um número negativo. E esse valor que tiver dentro da raiz quadrada for um número negativo, tem um conjunto, um novo conjunto que se aprende lá no terceirão, e esse conjunto ensina a gente a resolver essas raízes quadradas onde o radicando tem um número negativo. Porém, esse conjunto é chamado com esse símbolo aqui
conjunto dos números complexos. Mas isso é lá no terceirão, só a título de conhecimento, porque a gente precisa de várias fórmulas para determinar essa raiz, onde essa raiz é negativa dentro dela, um número negativo dentro dela, tá? Só a título de conhecimento. Para nós aqui, que nós estamos dando andamento em teoria de função, no caso a função quadrática, é só para você recordar que o delta é menor que zero, não existe, então x não existe raiz. Ok? Tranquilo. Então, temos que aqui, delta está tranquilo. Delta maior que zero, dois números diferentes, né? Delta igual a zero, x1 e x2 são iguais, o mesmo número, e delta menor que zero não existe. Aqui que vamos ter que memorizar A maior que zero com cavidade para cima e A menor que zero com cavidade para baixo. No caso, quando for montar o gráfico. Olha aqui meu gráfico, como que fica? Delta maior que zero, nesse caso aqui, x1 e x2 são diferentes. Então aqui, ó, x1 e x2, valores distintos, diferentes. Tá? Nesse caso aqui, a concavidade é para cima da parábola. Então o que acontece? O A da função deve ter sido um número maior que zero. Então por isso que a concavidade é para cima. Então aqui, ó, é o A maior que zero. Nesse outro caso aqui, com cavidade para baixo, o A menor que zero. Ok? Então aqui nós temos A maior que zero com cavidade para cima e delta maior que zero, x1 e x2 são diferentes. Temos que recordar isso aqui. E esse aqui também com cavidade para baixo, porque o A deve ser menor que zero. E x1 e x2 é diferente porque o delta é maior que zero. Tá? Cuidado para não confundir o A com o delta. O delta identifica quais são os números, as raízes. O A identifica a posição da parábola, se é para cima ou se é para baixo. Delta igual a zero, vamos lá. Delta igual a zero, o que acontece? O mesmo valor. Se ela é o mesmo valor, olha a concavidade da parábola para cima, porque o A é maior que zero, então possui aqui o mesmo ponto. O mesmo número, então, vai ser o x1 e x2. E o A menor que zero, delta ainda é igual a zero, x1 e x2, olha a concavidade da parábola, é para baixo. Tá vendo? Não é difícil, tem que memorizar. E o delta menor que zero? Delta menor que zero não existe raiz. Se ela não existe raiz, a parábola, quando o A for maior que zero, não vai encostar. Não encosta. Professor, o que é isso? Calma, isso aqui é uma representação das coordenadas. O que eu tenho que saber aqui? Que a parábola não está encostando no eixo X. Aqui, a parábola não está encostando no eixo X. Que no caso aqui, A maior que zero e aqui A menor que zero. Porém, o que eu tentei representar aqui? O vértice, o X do vértice. O que é o X do vértice? São as coordenadas. Coordenadas do vértice. O que é o vértice da parábola? Essa aqui. É quando a parábola faz aquela descida. Então aqui, ó, aqui é o meu vértice da parábola. 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 É aqui o meu vértice da parábola. Então o que acontece? Vou ter que usar essas duas fórmulas, porque dependendo da posição do vértice, no caso aqui, é o meu vértice da minha parábola, esse ponto vai ser projetado no eixo X e também no eixo Y. Tá vendo? Então o que acontece? Existem essas duas fórmulas para a gente determinar qual é esse ponto aqui no X do vértice e esse ponto aqui do Y do vértice. Então vamos usar aqui, ó. Vértice do eixo X, que é igual a menos B dividido por 2 vezes A. Vértice do eixo Y, menos delta dividido por 4 vezes A. Então esse aqui nós temos que memorizar. Tá? Se pedir um exercício, coordenadas do vértice da parábola, X do vértice e Y do vértice. Nós vamos ter que determinar. Ok? Eu acredito que esse assunto é bem tranquilo, porque esse assunto aqui de delta, você já conhece, a única diferença é o A maior que zero, o A menor que zero, e os vértices e montar a parábola da função. Tá? Primeiro ano. Esse assunto é só explicação. Na próxima aula nós vamos fazer uma atividade dela, ok? É só para a gente saber as posições, quem que é o A,
se é maior ou se é menor que zero, com cavidade da parábola para cima ou para baixo. O delta maior que zero, x1 e x2 é diferente, delta igual a zero, x1 e x2 são iguais, e delta menor que zero, não existe raiz, e as posições da parábola no plano cartesiano. E também as coordenadas, que é x do vértice e o y do vértice. Ok? Olha, na próxima aula a gente faz um exercício, tá ok? Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima. Até mais e se cuidem, hein? Tchau, tchau.